E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Roberto e essa é mais uma aula não presencial de RA de Matemática da semana do dia 20/3, ok? São 5 exercícios que eu vou fazer a resolução, tá? E que na próxima aula eu vou fazer a correção no caderno de vocês, ok? Esse vídeo é um vídeo no YouTube, tá? Mas ele serve como auxílio às minhas aulas presenciais na Escola Georgina, ok? Então, para quem não é meu aluno, vai ficar um pouco perdido, mas enfim, bora lá. O primeiro exercício, ele tem 5 funções exponenciais, certo? E a gente só tem que falar se ele é crescente ou decrescente, tá? Toda função exponencial tem esse formato aqui. Ele é um número, ok? Coloco como a letra A, elevado ao x, onde o x é a variável, ok? Quando esse A aqui está entre 0 e 1, a nossa função no gráfico ela é uma função decrescente, ok? Então, ela é uma função decrescente. Quando esse A ele é maior que 1, aí a nossa função ela é uma função crescente, ok? Então, para responder esse exercício aqui, basta a gente olhar o número que está na base da função exponencial. Por exemplo, a base da função exponencial é 0,1. 0,1 ele está entre 0 e 1, certo? Se ele está entre 0 e 1, então ele vai ser uma função decrescente quando a gente olhar para o gráfico. Agora, na B, a gente tem a função exponencial de base 3. Né? 3 é um número maior que 1, certo? Então, ele vai ser uma função crescente. E é só isso, basicamente. Então, para adiantar, né? Funções crescentes são funções que a base é maior que 1. Então, a alternativa B, C e a alternativa E são funções crescentes. Ok. E também, né, a alternativa D, como 1 sobre 2, né, 1 sobre 2 é uma fração própria e equivalente ao valor 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Ou seja, a função aqui da letrinha D é uma função decrescente. E fica assim, 0,1 e meio são funções decrescentes, quando a gente olha para o gráfico. B, C e E são funções crescentes. Bora para o próximo. O exercício 2, ele nos dá duas funções, a f de x e a g de x. Né? A f de x eu coloquei na tabela do lado esquerdo e a g de x do lado direito. E o exercício pede para completar a tabela, tá? Para depois a gente poder colocar no gráfico esses pontos. No caso da f de x, a gente vai preencher então esse espacinho, esse e esse daqui. Os outros dois já estão preenchidos, tá? Então, 1,5 elevado a menos 2 gera o 0,44. Então, já está aqui. E 1,5 elevado a 1 é ele mesmo, já está aqui também. Ok? Vamos preencher os mais fáceis, né? Todo número elevado a 0, ele é 1. Então, aqui, ó, vou ter que colocar o 1,5 elevado a 0. Lembra? Coluna do x está aqui. Esse 0 ele vai ser substituído no lugar do x na segunda coluna, que é essa coluna do resultado. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? Então, o valor 0 vai ter o resultado 1. Agora, para as outras duas aqui já fica um pouquinho mais difícil, mas bora lá. 1,5 elevado a menos 1, a gente vai trabalhar com a segunda linha aqui dessa tabelinha nossa. Então, 1,5 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 1,5, ok? E aqui tem vários jeitos da gente resolver esse tipo de divisão, tá? Um deles é dividir diretamente. 1 dividido por 1,5, né? Conta as casas decimais, é 1, adiciona um 0. Para continuar dividindo, 0, adiciona um 0 aqui e continua a conta. Ok? Ou, se quiser, né, pode transformar 1,5 em uma fração. Tá? 1,5 em formato de fração é a fração 3 sobre 2. Ok? E aí você trabalharia com fração ou com divisão. Enfim, os dois estão certos, tá? Eu vou fazer com divisão, que talvez seja um pouquinho mais simples, para vocês entenderem. Então, eu tenho 1 dividido por 1,5, tirei a vírgula, acrescentei um 0, adicionei 0, aqui, acrescentei mais um 0. Aí, agora eu posso dividir. O 15, ele está 6 vezes dentro do 100, tá? 15 mais 15, 30, né? 30 mais 30, 60, isso é vezes 4, mais 30, 90 é o mais próximo, ok? Então, 100 menos 6 vezes 15 é 90, 100 menos 90, sobra 10.
Para isso, adiciona um 0 e continua a divisão. Vai gerar um outro 6 e vai sobrar 10 de novo. Ou seja, o resultado 0,66. Ok? E para fazer agora a última linha aqui para x igual a 2, a gente no lugar do expoente, no lugar do menos 1, no expoente, a gente coloca o valor 2. Agora fazendo a última parte dessa função, 1,5 elevado a 2, como que funciona isso? Isso aqui é uma potência, certo? A gente tem a base e a gente tem o expoente lá em cima. A gente vai pegar a base e vai multiplicar a quantidade de vezes que aparece aqui em cima no expoente. Tá? Então a gente tem duas vezes, então 1,5 multiplica com ele mesmo, né? Duas vezes. 1,5 vezes 1,5, aí é o processo normal que a gente já conhece. Quem sabe fazer de cabeça 15 vezes 15, já facilita. 15 vezes 15, 225, depois você vai lá e conta as vírgulas. Quem não sabe tem que fazer a continha. Tá? Então, fazendo aqui rapidinho. Fiz a multiplicação, certo? Agora a gente conta o número de casas decimais, né, depois da vírgula. A gente tem esse 5, tem esse 5. São duas casas, então aqui a gente tem que colocar também duas casas, certo? Então o resultado de 1,5 elevado a 2 é 2,25. E pronto, preenchemos a primeira tabela. Então agora vamos fazer a função g. Para x igual a menos 3, no lugar do x, né, a gente coloca o menos 3. De novo, expoente negativo, a gente transforma ele em positivo. Então, a gente coloca 1 sobre o valor, ok? E esse expoente passa a ser positivo, tá? 0,5 elevado a 3, ele é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, ok? Fazendo a multiplicação, isso resulta em 0,125, tá? E a divisão de 1 por 0,125 vai nos resultar no valor de 8, ok? Fazendo a divisão ou outra forma que vocês acharem melhor, tá? Como que seria essa divisão aqui? Faria 1 dividido por 1, 0,125. 3 casas depois da vírgula, cancela a vírgula e coloca 3 zeros. Ok. Então eu tenho 1000 dividido por 125. Ou seja, isso aqui é igual a 8. 8 vezes 100, né, vai dar 800. 8 vezes 25 vai dar 200. Então 800 mais 200 vai dar exatamente 1000. Então resta 0. Agora para o restante. 0,5 elevado a 1. Tá? 0,5 elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então 0,5. E 0,5 elevado a 3 a gente já calculou aqui, né? Dá 0,125. Então a gente coloca ele aqui, 0,125. Pronto, está feita a tabelinha. Agora a gente vai fazer o exercício 3, ok? Ele fala para fazer um esboço do gráfico da f de x e da g de x. São as funções que a gente já fez ali em cima, no exercício 2. Então, a gente vai localizar esses pontos que a gente fez aqui, tá? O menos 2 ele vai ligar com 0,44, o menos 1 vai ligar com 0,66 e assim por diante. Todos esses pontos a gente localiza no plano cartesiano, tá? Então, a gente vai usar os resultados da questão de cima para responder essa questão de baixo, ok? Então, plano cartesiano, lembra sempre, tá? O eixo que está na horizontal é o eixo x, o eixo que está na vertical é o eixo y, ok? Quando a gente olha para as funções, os valores da primeira coluna onde a gente substituiu os pontos são sempre na horizontal, em x, e os resultados que a gente viu de acordo com esses valores de x sempre vai dar os valores de y, tá? Na vertical. Então aqui, ó, a primeira tabela que a gente fez, né? A origem, que é o ponto 0, é bem aqui no encontro dos dois eixos. Ponto 1 e o ponto 2, tá? É um esboço do gráfico, ele não precisa estar perfeito, tá, gente? A ideia é só fazer mais ou menos parecido com a realidade, né? Valores em x está na horizontal, valores em y na vertical, ok? Os valores da segunda coluna. Então, a gente tem aqui primeiro o valor de 0,44, segundo valor de 0,66, fora de escala para facilitar a conta, o desenho. 1,5 e 2,25, certo? Então, para ligar esses pontos, a gente vai ligar o menos 2 com 0,44, certo? Então, o menos 2 ele vem tracejado com 0,44, faz o pontinho. O menos 1 liga com 0,66, então ele vai ligar aqui. E o restante vão ligar com cada um do seu lado. 0 com 1, 1 com 1,5, 2 com 2,25.
E depois que você fez esses 5 pontos, é só ligar eles, tá? De novo, tá fora de escala, o desenho não vai estar tão certinho assim o gráfico, tá? A ideia é ficar uma curva nesse sentido aqui assim, ó. Ok? Como eu disse, não ficou um dos desenhos mais bonitos do mundo, né? Mas é só um esboço do gráfico, ok? Lembrando que ele tem sempre esse sentido aqui, tá? E agora para a função g do lado direito, tá? Essa daqui ela é a função f de x. Bora lá. Agora, para a segunda função, né, a gente tem uma função decrescente, ou seja, ela vem de cima da esquerda para a direita, né, e vem descendo, ligando com esses pontos aqui. Ó. O ponto 3 em x liga com 0,125, o ponto 1 liga com 0,5, certo? Igual está aqui em cima, ó. 3 com 0,125, 1 com 0,5, 0 com 1, menos 1 com 2 e menos 3 com 8. Vai ficar quase uma reta isso daqui, mas a ideia é que seja uma curva assim, nesse sentido, tá? Decrescente. Vamos um pouquinho mais aqui. E é isso, gente. A ideia é que seja um esboço, tá? Não ficou do melhor jeito possível, porque está fora de escala, certo? A diferença aqui, ó, do 0 para 1 é uma unidade e não está, né, certinho para quando a gente chega em 8, tá? Só para a gente conseguir observar e fazer o desenho. Mas é isso, ok? E agora, para a gente finalizar essa listinha de exercícios, a gente vai para os exercícios que tem mais conta, tá? Que são os exercícios de resolver expressão numérica. Então, o primeiro exercício é para resolver utilizando algumas regrinhas de potência, de raiz, certo? E de expressão numérica no geral. O A, gente, ele sai bem rapidinho utilizando uma regrinha, ok? Se eu tenho duas potências de mesma base, base 6 e base 6, eu vou conservar a base, né? O resultado ele vai ser a base ali conservada e a subtração dos dois expoentes que eu tiver na fração. Ou seja, 10 menos 8 vai ser o expoente do resultado. Ok? Então, o que é 6 elevado a 10 a menos 8? É 6 elevado a 2. E 6 elevado a 2 a gente tem que é 36. Tá? Agora, exercício B. Né? A gente tem uma regrinha de radiciação e de potência. Tá? As duas são coisas em comum. Certo? E o jeito que eu passei para vocês foi assim. Ó. A ideia é para vocês sempre lembrarem, né? Para facilitar. Lembra que aqui tem um Sol, certo? Esse 4, ele está como o centro das atenções, imagina assim. Então você conserva ele, ok? Que é a base dessa potência que está aqui dentro. E aí você vai trabalhar agora com esse 3 e com esse 9, colocando no expoente desse 4. Só que eles vão no formato de fração, ok? Então uma raiz pode ser transformada numa potência, certo? Que é um 4 elevado aqui a dois valores, tá bom? E esses dois valores vão ser 3 e 9, tá? E essa ordem a gente vai ver agora. Então, pensa assim, ó. A gente tem aqui o sinal de raiz, certo? Ele está protegendo o 9 do Sol, imaginem assim. Então, o 3 está no Sol e o 9 está na sombra. Quando você vai transformar esse 3 e 9 aqui nessa fraçãozinha, o que você pensa? O 3 está no Sol, ele vai ter que ir para baixo da barrinha da fração, para a sombra, tá? E o 9 que estava na sombra, ele vai para o Sol. Isso é só um jeito da gente gravar, tá, gente? Então, quando eu tenho uma raiz cúbica de 4 elevado a 9, ele se transforma numa potência. Então, conserva a base, que é o 4, ok? Conservou. Coloca a fraçãozinha no expoente, tá pequenininho aqui em cima. E o 3 e o 9 você vai colocar nessa sequência. O 9 que está aqui dentro, ele fica no numerador da fração. E o 3, que é o índice da raiz, ele fica no denominador. 9 dividido por 3, a gente tem que é igual a 3. Tá? Ou seja, raiz cúbica de 4 elevado a 9 é basicamente 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, gente, é 4 vezes 4 vezes 4. Tá? 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 é igual a 64, que é o resultado dessa conta. Tá? Agora, a alternativa aqui C.
Primeiro, a gente sempre resolve potência, tá? A gente faz primeiro as potências, depois a gente faz multiplicação, subtração, o que tiver, ok? Então, 3 vezes potência, 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? É igual a 16, menos 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, ok? E o restante só copia, para não ter dificuldade, tá? Poderia já fazer essa multiplicação? Poderia, não influenciar na conta. Mas eu prefiro que seja assim. Primeiro potência, resolve, depois multiplicação. Agora a gente vai multiplicando. 3 vezes 16 vai dar 48. 48 menos 1, e aí resolve essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4, 16. 48 menos 16, né? 48 menos 16 dá 32. 32 menos 1, 31, e essa é a resposta dessa questão. Então agora a gente vai para o último exercício, 5, que é para encontrar o valor de x, tá? Isso aqui a gente chama de equação exponencial, tá? Equação é tudo que tem um igual, ok? Tem um igual e tem uma letra, é uma equação. E nesse caso é exponencial porque o x está no expoente, tá? Então bora lá resolver o primeiro. O primeiro ele diz que 2 elevado a 2x tem que ser igual a 64. Primeiro de tudo, a gente tem que olhar a base do lado esquerdo, que é 2. Será que 64 dá para escrever como uma potência de base 2? E dá, tá? Então a gente conserva do lado esquerdo. E 64 a gente tem que é 2 elevado a 6, tá bom? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ele aparecendo 6 vezes é igual a 64, ok? Na dúvida, o que a gente faz? Eu não sei se 2 elevado a 6 é 64. Você sabe que 64 ele tem que ficar na base 2, já que você tem que deixar bases iguais para você resolver uma equação exponencial. Então você vai fazendo aos poucos, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Conta quantos 2 você colocou aqui, 6, certo? Então ele é 2 elevado a 6. É um jeito de se resolver quando a gente não sabe direto. Então, ó, bases iguais, por propriedade de potência, a gente tem que os expoentes são iguais. Então, 2x é igual a 6. 2 está multiplicando x, eu vou passar para o lado direito, tá? X fica sozinho, então. E o 2 que estava multiplicando, troca a operação para divisão, operação inversa. Então, o x ele vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Eu tenho uma potência de base 3, potência de base 3. Quando eu tenho duas potências de mesma base, eu conservo a base, tá? É uma multiplicação. E eu somo os expoentes. Então, eu vou ter aqui no expoente x somado com o valor menos 1, tá? Como são sinais aqui, eu não posso colocar sinais de mais ou menos, não posso colocar junto assim, a gente sempre coloca no parênteses, tá? Igual a 81. Esse mais menos eu faço o jogo de sinal, tá, gente? Quando eu tiver parênteses assim, sempre lembro de multiplicação, ok? Então eu vou ter 3 elevado a x, mais com menos é menos, e 1, ok? E o 81, já que do lado esquerdo eu tenho base 3, eu vou deixar o 81 na base 3 também. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, vezes 3 é 81. Então o 81 ele é 3 elevado a 4, ok? Bases iguais, expoentes são iguais, ou seja, x menos 1 é igual a 4. Passo 1 para o outro lado, está subtraindo, passa somando, ok? 4 mais 1, x é igual a 5. E para finalizar, né, a gente tem do lado esquerdo 2 elevado a 2x menos 1, e do lado direito a gente tem 8 elevado a 2. Aqui, gente, fica um pouquinho confuso, né? Mas vamos pensar assim. Primeiro o 8. O 8, se a gente tratar de uma potência de base 2, ele vai ser, né, igual a 2 elevado a 3. 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, no lugar do 8, eu coloco 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 elevado a 2. Como não pode ficar fica meio bagunçado se a gente fizer desse jeito, a gente coloca o parênteses aqui, tá? Só para mostrar que aqui tem o 8 elevado a 2. Agora, propriedade de potência também, gente. Quando eu tenho um número elevado, 2 elevado a 3, e tudo isso elevado a 2, a gente pega os expoentes e multiplica, tá? Então, a gente vai obter 2 elevado a 2x menos 1, igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que é 6. Então, bases iguais, 2 igual a 2, expoentes iguais. Então, 2x menos 1 tem que ser igual a 6.
Então, aqui é uma operaçãozinha que vocês já conhecem, né? Uma expressãozinha que vocês já conhecem. Menos 1 passa primeiro para o lado direito, tá? Menos 1 está subtraindo, passa somando. Ele está subtraindo, passa somando. 6 mais 1, 7. 2 agora está multiplicando, passa o 2 para o outro lado, o 2 passa dividindo. Vai ficar 7 dividido por 2, que é igual a 3,5. Ou seja, x é igual a 3,5. Só, copia, próxima aula eu vou fazer vou olhar os cadernos, né? Dar o visto do dia. E é isso.